Seja bem-vindo ao Show de Notícias. Seguimos com o Sheriff Penas. Sheriff Penas falou, está falado. Olá, eu sou o Sheriff Penas. Galp distribui 6,4 milhões de euros pelos gestores. Escândalo nacional, mais um. Se nos lembrarmos que ainda recentemente os preços dos combustíveis em Portugal bateram um recorde histórico. Se nos lembrarmos das grandes dificuldades das famílias, muitas dificuldades que as famílias em Portugal estão a ter. Estão no desespero. Chega-se a uma bomba de gasolina, mete-se 15, 20, 30 euros, anda-se meia dúzia de quilómetros. Depois queixam-se que aquela autoestrada do Algarve, a Via do Infante, perdeu 50 e tal % do tráfego que tinha desde que colocaram as scooters. Pois é. Mas não é só por causa das scooters. Não é só por causa das scooters. É pelo preço do combustível. Mas como é que se consegue agora explicar que os gestores desta empresa, embora seja uma empresa privada, distribuem entre si 6,4 milhões de euros e o contribuinte, aquele que tem que meter a gasolina e o gasóleo no carro, continua a pagar mais e mais por litro. Se eles estão a ganhar este dinheiro todo é porque a empresa está a dar muito lucro. Então porquê é que estas pessoas não conseguem ter um rebate de consciência e digam: não vamos aumentar mais, nós não vamos aumentar mais. Se houver outras gasolineiras, outros operadores em Portugal que aumentem, que queiram aumentar, que aumentem, mas a Galp não vai poder, não vai aumentar. Nós temos dinheiro, nós ganhamos dinheiro suficiente, não vamos aumentar. Américo Amorim, maior acionista da Galp, o homem mais rico de Portugal, vai juntar a essa sua riqueza um salário, um vencimento anual, por passar a ser o céu da Galp, de 210 mil euros. Tem todo o direito, ele é o maior acionista, não tenho nada contra isso. Não tenho nada que ele vá ganhar mais de 210 mil euros. Mas se nós nos lembrarmos que este senhor conseguiu uma boa parte da sua fortuna à custa de muitas maroscas que aconteceram com o Fundo Social Europeu, aí sim, aí se calhar já temos alguma coisa a ver com isto. Aí se calhar já temos alguma coisa a ver com isto. Pois é. E o presidente da empresa? E o presidente da Galp, quanto é que ganhou em 2011? 1.642.000 euros. 1.642.000 euros. Isto é um escândalo, meus senhores. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. A maior parte dos portugueses cada vez mais pobres.
alguns dos portugueses cada vez mais ricos, mais ricos, mais ricos, mais ricos, e ninguém consegue parar isto. E o problema é que põe muitas vezes a sua riqueza ao serviço de capitais estrangeiros. Não ficam ao serviço de Portugal. Não ficam ao serviço de Portugal. Mas Vítor Bento, antigo presidente da CIBS, também vai ser agora um gestor da Galp. Também vai ser um gestor, também vai ajudar à festa. É conselheiro, é conselheiro. Mas agora outro escândalo. 50 milhões de euros voaram em obras de arte de Portugal para o estrangeiro. Nos últimos 3 anos, são dados do Instituto dos Museus. 50 milhões de euros voaram em obras de arte. Obras de arte que eram de Portugal, estão no estrangeiro. Desde há 3 anos, já vamos em 50 milhões, ninguém consegue parar isto. Ninguém consegue parar estes escândalos, escândalos em cima de escândalos, escândalos em cima de escândalos. Agora temos o Ministro da Saúde a dizer que não consegue garantir o Serviço Nacional de Saúde. E ele disse praticamente que o Serviço Nacional de Saúde vai à falência. Onde é que nós vamos parar, meus senhores? Onde é que nós vamos parar? Mas em contrapartida, temos a CP. A CP é uma empresa do grupo da CP. Comprou carros de luxo, 200 e tal mil euros em carros de luxo. Mas muitos como eu pagam um passo cada vez mais caro. Isto é revoltante, meus senhores. Isto é revoltante. Mas sobre estes casos, o xerife Penas falou. Está falado. Agora, um caso que até eu próprio me tenho que concentrar muito para não ser influenciado por ele. É um caso triste. Mais uma vez um caso, mas este é mesmo muito triste, muito triste, muito triste. O título que eu vou dar a este caso: Carta de uma mãe para outra mãe. É um assunto, mais uma vez, como todos os outros que o xerife Penas aqui traz, verídico. Está devidamente autenticado. Uma mãe em casa via na RTP1 uma reportagem em que uma outra mãe de um prisionário do estabelecimento prisional de Custóias, reclamava os seus legítimos direitos porque o seu filho ia ser deslocado para a penitenciária de Lisboa. Esta mãe revoltada, esta mãe com dezenas de fotógrafos à sua frente, com as câmaras todas apontadas a ela, esta mãe apontava a sua revolta. Eu tenho o meu filho preso aqui, mas ele tem o direito, e eu tenho o dever como mãe de o ir visitar à cadeia, de o abraçar, de o beijar, de lhe dar apoio. Mas agora ele vai para Lisboa, eu não vou ter possibilidade. Ela gritava aos 4 ventos para que houvesse alguém que conseguisse apoiá-la, para que ela continuasse a dar o apoio semanal ao seu filho. As suas visitas semanais continuassem ao seu filho na penitenciária de Lisboa. Uma mãe estava em casa, escreveu-lhe uma carta aberta e disse: minha senhora, eu também sou mãe. O quanto eu me revejo na sua revolta. Eu também sou mãe. O quanto eu me revejo na sua revolta, minha senhora. Eu apoio-a nesse sentido. Eu acho que sim, senhora, a sua mãe, você deve poder dar o apoio ao seu filho que agora vai para Lisboa. Pois é. Mas o quanto eu sofro com isto. Sabe? Eu sou a mãe
Eu sou a mãe daquele homem, daquele jovem que o seu filho matou quando trabalhava numa gasolineira. Eu sou a mãe desse jovem. Esse jovem morreu, estava a trabalhar à noite, era meu filho. Trabalhava à noite para estudar dia e ainda para ajudar a família. E eu estou agora com uma distância inseparável. Eu não mais vou conseguir superar essa distância. A senhora está a tentar ter todos os apoios, tem todo o seu direito. Mas eu fiquei sem o meu filho, sabe? Foi o seu filho que o matou. O meu filho estava a trabalhar para estudar, para conseguir ganhar dinheiro para estudar. E agora, eu não tenho apoio de ninguém. Eu não tenho apoio de nenhuma comissão. Eu não tenho apoio de nenhum organismo dos direitos humanos. Quando eu vou pôr as flores na humilde campa do meu filho, está a senhora ainda com alguma sorte a beijar e a abraçar o seu. Mas eu não tenho mais essa possibilidade. Então eu também tenho o direito de reclamar ajuda. Eu trabalho de segunda a sábado, só posso visitar o meu filho ao domingo. Sabe Deus com que sacrifício? Sabe Deus com que sacrifício? Minha senhora, eu faço minhas as suas palavras, mas eu também acho que tenho direito, porque o seu filho é que matou o meu filho. Este é um caso complicado, muito complicado, muito triste, que entra mesmo no coração das pessoas. É impossível retratar o sentimento daquela mãe. É impossível retratar completamente o sentimento expresso na carta a que a produção deste programa eu próprio teve acesso. É uma carta dramática, muito dramática. Mas sobre este caso, o Xerife Penas falou, está falado. Adeus. Xerife Penas falou, está falado. Seguimos com a síntese do desporto. O Futebol Clube do Porto consolidou ontem a liderança da Liga de Handebol ao vencer em casa o Benfica por 24-22 na quarta jornada do Grupo A. Num jogo muito equilibrado, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 11-10 e teve ainda o melhor marcador da partida, Carlos Carneiro, com 7 golos. Mas no segundo tempo, os Dragões alcançaram pela primeira vez uma vantagem de 2 golos e pouco depois ampliavam para uma diferença de 4 tentos. Pedro Spínola esteve em destaque nos azuis e brancos ao apontar 6 golos. Desta forma, a formação de Ljubomir Obradovic soma 38 triunfos consecutivos no Dragão Caixa. O Benfica já não vence em casa dos portistas desde a época de 89-90. O Futebol Clube do Porto é agora mais líder, tem 42 pontos, seguido do Madeira Sat a 5 pontos, que venceu o Águas Santas por 28-20, ultrapassando assim o Benfica. Em terceiro lugar está o Sporting, que venceu no terreno do AVC por 22-19. As seleções masculina e feminina de ténis de mesa começaram esta quarta-feira o torneio europeu de qualificação olímpica no Luxemburgo. A formação masculina teve um pleno de vitórias, com Marco Freitas a superiorizar-se ao eslovaco Ljubomir Pisteř por 4-0, Tiago Polónia a vencer o outro eslovaco Peter Sereda por 4-1 e João Monteiro bateu o húngaro Daniel Zwickel por 4-0. No setor feminino a sorte foi bem diferente, com 3 derrotas em outros tantos encontros. Ana Neves perdeu com a romena Bernadette Zocs por 4-0, Kátia Martins foi derrotada pela bielorrussa Verónica Pavlovic por 4-1 e, finalmente, Lei Wang Mendes perdeu com a ucraniana Margarita Petsotska por 4-2. Carlos Sá continua em destaque na ultramaratona de Sable, que decorre no deserto do Saara. O português terminou a quarta etapa da prova no 7º lugar, com tempo de 8 horas, 12 minutos e 39 segundos, num percurso com 81 km e meio. O atleta de 38 anos sobe assim ao 3º lugar, beneficiando da desistência do líder provisório El Morabiti. Também nesta etapa, Telmo Veloso foi 16º e subiu ao 14º lugar da geral, e nas senhoras, Susana Simões terminou a etapa em 5º lugar, escalando até à 6ª posição. Esta quinta-feira é dia de descanso na ultramaratona, que termina no próximo sábado.
Hoje, no Show de Notícias, conversamos sobre uma situação que tem apoquentado os clubes de Matosinhos, as coletividades desportivas, associações culturais e recreativas, que tem a ver com a falta de apoio, os cortes de apoio da Câmara Municipal de Matosinhos a estes clubes. Para nos ajudar a entender um pouco melhor esta situação, temos Joaquim Pereira connosco, do Bali Futsal Clube. Muito obrigado por estar Muito boa noite, no Show de pela Notícias. oportunidade que nos deram em estar aqui a representar a maior parte das coletividades do Concelho de Matosinhos, que efetivamente isto é uma situação muito grave que está a acontecer com o nosso Concelho. A Câmara Municipal de Matosinhos invoca a lei dos compromissos para cortar os subsídios a todas as coletividades matosinhenses, mas isto pode provocar o fecho de atividade de muitas delas. Um caso, o Freixeiro já deduziu os treinos para cerca de 50%, o Padroense também vai acabar com certos escalões, e o desportivo está também a passar por uma fase também muito grave, e a Coemato, desculpa, recebi ainda quando vinha a caminho daqui, a Coemato também está extremamente em diversas, com problemas graves, e depois há um grande problema, que isto são clubes que efetivamente os presidentes às vezes é que assumem parte das lideranças com os bancos para pedirem empréstimos, e estavam a contar com o subsídio da época 2011-2012. E, para surpresa nossa, quer dizer que vamos ver sem esse subsídio. Portanto, já com os orçamentos perfeitamente idealizados para esta época, vão ser cortados. Não tem a ver com a próxima época, 12-13, mas sim com a época em curso. Precisamente é isso que a gente estávamos a contar nos nossos orçamentos, com a verba, embora recebemos em setembro ou outubro esse subsídio. Agora, de um momento para o outro, a gente vê-se nos nossos orçamentos contemplados com essa verba e vimos atado de pés e mãos. Joaquim, de resto, houve uma reunião na última terça-feira entre a Câmara Municipal de Matosinhos e as várias coletividades do Concelho. Foram mais de 300, segundo me dizia há pouco. Foi. Para o Presidente da Câmara de Matosinhos, Guilherme Pinto, e também Nuno Oliveira, o Vice da Câmara, comunicarem precisamente esta situação. Qual foi a reação das coletividades? Eu, muito sinceramente, houve certas coletividades que nem se pronunciaram, entraram praticamente em pânico. Depois da reunião ter acabado, as questões que colocaram foram algumas relativas, não é? Quando eu coloquei lá um dos problemas foi da época 2011-2012, no qual foi acenado com a cabeça que não ia haver subsídios, e as pessoas nem aí houveram coletividades que não tinham entendido a situação. E eu depois, posteriormente, verifiquei efetivamente e confirmei que não ia haver subsídio mesmo. O Presidente da Câmara evoca a Lei 8. A Lei dos Compromissos. A Lei dos Compromissos. Só que eu acho que nesta situação é extremamente grave, porque ninguém estava a contar. E eu concordo plenamente. Agora, a próxima época que vem, que cortem os subsídios, a gente sabe com que ninguém está a cozer. Agora, não é... É mudar as regras a meio do jogo. O que é que acontece? A pergunta que eu deixo aqui é haja uma exceção à Lei 8 para esta situação que vai ser muito grave. Estamos a falar em cerca de 5.500 atletas. E aquilo que eu apelo é que, não sei quem, não estamos aqui a culpabilizar ninguém de maneira nenhuma, aquilo que eu apelo é que haja uma lei de exceção, porque aquilo que eu também me estranha é que isto só não tem a ver com Matosinhos. É que isto tem a ver com o país. E há câmaras que nem se pronunciam a esse respeito. Mas pronto, nós, se calhar, vamos ser os mentores que temos que nos pronunciar. Eu acho que essa lei, que está muito bem elaborada, que eles é que sabem, eles é que são os políticos, mas acho que devem criar uma exceção a esta situação, porque eu não estou a ver, eu falo pelo Concelho de Matosinhos, os clubes a começarem a ir à Câmara e entregar as chaves. De resto, convém então esclarecer os nossos telespectadores do que diz a Lei dos Compromissos. Resumidamente, diz que as autarquias não podem conceder subsídios no caso de terem dívidas contraídas e não podem fazer nova despesa até 1/4 da dívida. Portanto, podem fazer previsão da despesa com base em 3/4 das receitas. Portanto, as câmaras endividadas, que serão quase todas... Isso é todas em geral, praticamente é isso. Terão de cortar nos apoios. Só que aquilo que eu pergunto é 90 dias. Uma câmara endividada, segundo diz o Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, o Dr. Guilherme Pinto, que está à espera de um crédito qualquer do Tribunal de Contas. Quer dizer, o que é certo, nós, as coletividades, é que estamos com e têm contas para pagar todos os dias. É incrível. Temos pessoas que estão em vias mesmo de fechar.
O Joaquim, de resto, é também autor de um protesto que foi entregue a vários órgãos de comunicação social e também aos partidos com assento parlamentar. Joaquim, já obtiveram alguma resposta dos partidos? Já, efetivamente, tivemos logo a resposta, foi do Bloco de Esquerda, por intermédio do deputado Artur Semedo, se a memória não me falha. João Semedo. João Semedo, é. E também houve também um contacto também do PS, só que pronto, a lei... Mas mostraram-se solidários convosco? Que mostram-se solidários, toda a gente se mostra solidária, não é? E desculpe-me, eu não chamo isto de protesto, porque nós não vamos protestar com ninguém, quer dizer, desculpe-me lá, porque protesto é assim uma palavra um bocadinho... Nós queremos é que nos resolvam a situação, que estejam solidários com nós... Portanto, chamada de atenção. De uma chamada de atenção para que efetivamente os nossos políticos, quando fazem as leis, têm que ver, não podem impor uma regra e não olhar para trás, que agora foi o caso. E agora a Câmara de Matosinhos vê-se atada também. Quer dizer, nós aqui não estamos a culpabilizar ninguém, de maneira nenhuma. Queremos e sentimos que nos resolvam o caso. Este é, de resto, Joaquim, um protocolo entre os clubes e a Câmara que foi assinado e que ronda os 3 milhões de euros anuais para as coletividades. Portanto, estamos a falar de uma quantia e de uma maquia muito considerável. É, efetivamente, é uma quantia considerada. Vamos supor, nós da coletividade que eu represento, o Bali Futsal, estamos a falar de uma minoria, não é? Não é assim muito, não é muito. Agora, eu estou mais também solidário com as outras, que me preocupa bastante, quando eu ouço um frecheiro que diz que vai fechar, e as pessoas assim nesta crise, a gente tem que estar solidários. Embora em proporção a nossa também o que temos que receber não é muito, mas faz uns jeitos para o orçamento que a gente tem. Aliás, o Guilherme Pinto disse também que há hospitais impedidos de adquirir medicamentos em razão desta lei. Os clubes não compreendem ainda assim este corte? Ora bem, a gente compreende. Agora não conseguimos entender. Não somos políticos. Nós estamos a fazer uma gestão, porque andamos, nós, diretores das coletividades, é preciso ver que são coletividades que, efetivamente, têm os órgãos sociais que dão o seu tempo, horas de lazer, sem ganhar nada. E ainda por cima se atravessam. Portanto... Quando diz que se atravessam é aquele caso a casa que de muitos presidentes pedem. Porque pedimos ao banco emprestar dinheiro para fazer qualquer coisa, não é? E agora o que é que pode acontecer, Joaquim? O que é que pode acontecer? Muito claramente é tão simples como isto. As pessoas foram ovalistas, pura e simplesmente o clube não paga e vão sobre os bens pessoais das pessoas. Portanto, é um caso que pode ser bastante muito dramático. Doloroso. Eu sei de um caso, que não vou dizer o nome, que efetivamente, se não for atribuído, o subsídio vão sobre os bens dessa pessoa. Nós também, no caso do Bali Futsal, eu também fui fiador. Pronto, estávamos a contar com isto, mas não é por aí que o Bali Futsal vai acabar. Joaquim, estamos a falar então da Lei dos Compromissos que foi aprovada na Assembleia da República em fevereiro último, portanto uma lei que bem recente, que foi aprovada pelos nossos deputados. No caso concreto do Bali Futsal, e há pouco víamos ali o site, estamos a falar de um orçamento de quanto por época? Nós ronda à volta dos 20 a 25 mil euros. E não pagamos a jogadores, não pagamos a nada. Vamos supor, nós em pavilhão gastamos uma média de 300 a 400 euros por mês. Vezes 10, são 4 mil euros. E os jogadores não recebem? Não recebem nada. Nenhum jogador dos júniores, ninguém paga nem a academia, nem nada. Quer dizer, mas o vosso caso será dos melhores casos? Não sei. Eu acho que sim, penso eu, não é? Porque em diferença nos 25 mil, cerca entre 20 a 25 mil euros que temos de orçamento, receber cerca de 3 mil faz uma diferença, não é? Por causa disso é que o Presidente do Bali e os seus órgãos sociais tiveram que ser ovalistas do clube para conseguirmos montar um cafezinho que montamos para termos um rendimento. Só em inscrições são perto de 4 mil euros. Agora, policiamento, aquilo que dizem, acho que a polícia, não se esqueça, desculpe lá o Pedro, a polícia ainda por cima, para atenuar a crise, vai ter um aumento de mais de 30% ou 35%. Vai passar, para, segundo dizem, para 170 a 200 euros. É realmente incomportável para muitos clubes. Por jogo. Quer dizer, agora pergunto eu, faço as contas. Um campeonato, um clube pequeno que seja, fazer 2 jogos em casa... Como é que arranja verbas sem ajudas? Não sei. É essa a pergunta, não é? Não sei. Olha, nós já reunimos com os nossos jogadores todos. A partir de agora, da próxima época, os nossos jogadores vão começar a pagar. Se quiserem praticar desporto.
E agora aquilo que E mais esse nos não é custa... o objetivo das coletividades de todo. Pois não. E aquilo que mais me preocupa não é os séniores. Preocupa-me os séniores, mas o que me preocupa mais... A formação. É a formação. Agora, custa-me imenso, se forem ao nosso Face, estão lá miúdos já revoltados, que estão connosco há 3 épocas, que nunca pagaram nada, e eu agora ter que me virar para eles e dizer que eles vão ter que pagar. Porque só temos uma hipótese, só temos que tomar medidas para, efetivamente, o Vale Futsal continuar, e as outras coletividades também vão ter que tomar essas medidas, ou então... as pessoas que queiram ser... deixar as coisas andar fecho. Para terminar, pondera uma ação mais concreta, irem até à Assembleia da República, exporem o vosso caso cara a cara? Eu espero que não vá ser necessário fazer nada disso. A gente temos que ter ponderação para resolver as situações, porque se entrarmos numa disto ou dali, quer dizer, acho que entrar em confusões não é a minha maneira de estar. Vamos resolver as coisas com ponderação, não vamos culpar ninguém, não estamos a culpar o Presidente da Câmara. Querem, de facto, é que esta situação se resolva. Que nos resolva pelo menos a época 2011-2012. Exatamente. Agora, para a próxima época, nós já estamos a prepará-la. Já sabem, com aquilo que podem contar. Joaquim, muito obrigada pela presença aqui no Show de Notícias. Até uma próxima. Eu quero-vos agradecer a vossa atenção, porque isto que faça chegar a órgãos que nos ouçam, efetivamente que se resolva a situação e que o Governo se lembre, efetivamente, que os diretores das atividades culturais, recreativas e desportivas dão muitas horas a este país de serviço gratuito. Joaquim, muito obrigada mesmo. Estamos em cima da hora. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Seguimos então para um curto intervalo. Até já.